Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja do Gama. Graças ao Senhor, nós estamos desfrutando do livro A Igreja de Deus e chegamos ao capítulo 5º, cujo título é A Nossa Identidade Ministerial. Nós vimos que Satanás, ele se tornou o adversário de Deus, ele buscou ser igual a Deus, queria ter a mesma posição de Deus e queria receber a mesma adoração que Deus tinha. E a ele foi confiado no mundo de outrora todo o governo e domínio da terra e do universo que a gente conhece. E dentro da sua administração, dentro daquilo que estava da sua administração, ele não estava satisfeito. Então ele buscou ainda ser igual a Deus. A criatura intencionava ser igual ao seu Criador. Contudo, Satanás, ele não foi feito para ser igual a Deus. Ele não tem a imagem nem a semelhança de Deus para que ele possa ser igual a Deus. Nem em vida, nem em natureza. Satanás é uma criatura. Satanás era um servo, é uma criatura que se rebelou contra Deus, porque ele ambicionava ter adoração, ele ambicionava ter controle sobre aquilo que Deus tinha, e não bastava aquilo que lhe fora confiado. Então, o princípio da queda de Satanás foi a ambição. Ele não estava satisfeito com aquilo que foi confiado a ele. Então ele buscou mais. E nesse objetivo de ser igual a Deus, ele traçou um plano onde ele buscava dominar e com isso ele estabeleceu uma autoridade paralela à de Deus. Ele criou um ambiente onde havia competição com a autoridade de Deus. Ele se punha como autoridade acima ou no mesmo nível de Deus. E nós vimos aqui em Isaías 14, descreve como foi a queda e qual o motivo da queda de Satanás. Senhor Jesus, a partir do versículo, no capítulo 14 de Isaías, a partir do versículo 12, diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui mostra quem era Satanás, aquele que debilitava as nações, aquele que estava no céu. Ele era chamado de o filho da alva. Lúcifer era chamado como filho da alva. E nós vimos aqui que ele tinha uma intenção no coração dele, que era subir ao céu. Subiria ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A intenção aqui desse servo, que se tornou inimigo, era subir as mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Contudo, isso era uma intenção no coração dele. E essa intenção do coração moveu ele a buscar, a ambicionar e a colocar em ação um plano, que era estabelecer uma autoridade onde ele iria estar na mesma posição de Deus com relação à autoridade. Ele ia colocar o seu trono ao lado do trono de Deus. E nessa intenção, com esse governo paralelo, Deus julgou a terra e todos
aqueles que seguiram Satanás na sua rebelião. Nos é descrito na Bíblia que terça parte dos anjos seguiu Satanás na sua rebelião. Um terço dos anjos seguiu Satanás na sua rebelião. E nós cremos também que as criaturas que habitavam a terra antes de ela ter sido julgada, nós cremos que há um hiato entre Gênesis 1:1 e 1:2. E aí o Senhor, Deus, julgou a terra e a terra se tornou sem forma e vazia. Em Gênesis 1, nós vimos que Deus criou os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No versículo 2, aconteceu algo aqui. A terra, porém, estava aqui, se nós formos para o original, ela se tornou sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então nós vimos aqui uma terra que ela foi criada perfeita, aconteceu algo, ela se tornou sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas de julgamento. E a partir daí, Deus começou um processo de recriação. Ele começou a separar as coisas. Separou a luz das trevas, as águas de baixo com as águas de cima, dia de noite, a porção seca da terra com a porção de água de julgamento. Então, nós vimos que Deus começou a fazer separações aqui. Para quê? Para que Ele pudesse criar o homem. E o homem, ele iria ser o seu representante legal, seu representante, o representante da sua autoridade aqui nessa terra. E ele iria exercer esse domínio para Deus, para que pudesse acabar com toda a rebelião e toda a oposição ou governo paralelo, autoridade paralela ao governo e à autoridade de Deus. Então, Deus colocou o homem e colocou ele no jardim para que ele pudesse exercer a autoridade ali. Foi dado uma ordem ao homem para que ele guardasse e cuidasse do jardim, mas antes disso foi dada a ordem para que ele governasse, subjugasse os animais, para que ele pudesse exercer a autoridade de Deus, a autoridade representativa de Deus naquele ambiente, e daquele ambiente ia se expandir por toda a terra. Começou do Éden, e se o homem tivesse comido da árvore do conhecimento, da árvore da vida, iria se expandir, e a autoridade de Deus iria conquistar, ser estabelecida em toda a terra. Contudo, nós vemos que o homem caiu. E a autoridade que foi dada ao homem para subjugar essa terra, os animais, tudo que rasteja, os animais selváticos, os animais domésticos, as aves dos céus, e tudo aquilo que rasteja sobre a terra, ele entregou essa autoridade a Satanás. E Satanás, ele estabeleceu o sistema mundano, que é um sistema que faz oposição à autoridade de Deus. Contudo, Deus buscou e resgatou o homem para que o homem pudesse tomar de volta essa autoridade que foi usurpada por Satanás. Satanás é o usurpador da autoridade que foi dada para o homem. E o Senhor tem nos chamado para que nós, o seu povo escolhido, que recebeu a sua vida, tome de volta essa autoridade para Ele. Como isso vai acontecer? Deus, Ele vai encabeçar todas as coisas por meio de Cristo. Cristo vai encabeçar todas as coisas. Todas as coisas vão estar sujeitas a Cristo. E essa sujeição, ela começa pela igreja. O que é a igreja? A igreja é
o grupo, o corpo coletivo de Cristo. São aqueles por quem Cristo morreu e aqueles que Cristo exerce o seu senhorio. Então, o Senhor vai exercer esse domínio por meio da igreja. Deus, por meio de Cristo, vai encabeçar os seus filhos por meio da igreja. Então, o que é a igreja? É o grupo que Deus separou, salvou e estão sujeitos à autoridade de Cristo e fazem oposição à autoridade clandestina de Satanás. Então, nós vimos que nós ganhamos essa visão de Apocalipse 12, onde nós vemos ali a mulher, o filho varão e o dragão, que é a serpente, a antiga serpente, que é Satanás. Então, qual é a função de Apocalipse 12? A igreja é responsável em gerar o filho varão, aquele que vai reger as nações com cetro de ferro, aqueles que se submetem à autoridade de Cristo. E esses que se submetem à autoridade de Cristo são aqueles que derrotam Satanás, são aqueles que vão derrubar, juntamente com Cristo, o sistema mundano e maligno e satânico que escraviza o homem, que estabelece um governo paralelo, uma autoridade paralela que não só é clandestina, mas ela afronta diretamente ao Deus Santo. Então, nós temos a visão que o Senhor nos chamou para a igreja, para que nós pudéssemos ser encabeçados por Ele, para que possamos crescer em vida, nos tornarmos filhos maduros, para a partir daí nós exercermos a autoridade de Cristo dada à igreja. Porque nós vimos que toda a autoridade foi dada por Deus e Deus entregou essa autoridade para a igreja. Então, nós hoje, a igreja de Cristo é a autoridade dele. Por quê? Porque eles estão encabeçados, estão debaixo do senhorio de Cristo. E esse aqui é o ponto onde se inicia o senhorio de Cristo. É através dos seus filhos, através do seu corpo, através da igreja. A obra de Cristo foi para salvar o homem e para habilitá-lo, para que ele pudesse estar debaixo desse senhorio de Cristo. Qual é a autoridade máxima e única na igreja? É Cristo. Cristo é a autoridade. Nós nos submetemos a Ele. Nós nos submetemos e temos Ele como o nosso Senhor. E essa é a visão que nos impulsiona a estarmos submissos a Cristo. E essa submissão vai nos levar a crescermos em vida e vai fazer com que Satanás seja destronado. Porque ele vai perder o trono dele, o senhorio dele, em cada um dos filhos de Deus. Genericamente falando, todos aqueles que estão debaixo do senhorio de Cristo destornaram Satanás. Senhor Jesus. E a igreja, ela é como uma embaixada do reino dos céus nesse mundo tenebroso. Ou seja, é aquilo que expressa, aquilo que mostra o que Deus é. Para as pessoas do mundo, é a candeia que brilha numa noite tenebrosa. Se nós olharmos para o mundo, nós só veremos trevas. Mas a única luz que brilha na terra é a igreja.
A igreja é responsável por brilhar, é responsável por expressar a Deus, ao reino de Deus. Senhor Jesus. Porque é aqui onde Deus tem pessoas que estão interessadas em fazer a sua vontade. Tem pessoas interessadas em buscar os seus interesses. Buscam os interesses do Pai. Buscam realizar os interesses do Pai. Ó Senhor Jesus. E para isso o Senhor, Ele deu para a igreja homens dons, para que aperfeiçoassem, ou seja, para que os filhos mais tenros, mais novos, pudessem receber apoio para que eles possam crescer e expressar a Cristo completamente. Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Ele deu esses homens aqui para que pudessem ajudar os mais novos a chegarem à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, fazer com que esses jovens, esses filhos mais tenros, mais novos, cresçam e expressem a Cristo plenamente. Seja uma expressão completa de Deus, de Cristo. Seja a expressão completa de Cristo. Senhor Jesus. E Ele colocou pessoas à nossa frente. Nós vimos que Ele chamou os apóstolos, e os apóstolos eram aqueles que o representavam. Então, começaram a pregar o Evangelho, e a igreja foi formada, e os apóstolos eram aqueles que representavam, eram a autoridade representativa de Deus. Então os apóstolos eram aqueles responsáveis por guiar os irmãos mais novos, os recém-convertidos, aqueles que receberam o Evangelho, receberam a salvação, a trilhar o caminho onde eles pudessem crescer e tomar todo o potencial, se tornar aquilo que Deus tinha planejado para eles, tinha chamado para eles serem filhos maduros. Porque esse filho maduro vai ser aquele que vai receber a herança do Pai, é aquele que vai receber tudo o que o Pai tem, tudo que o Pai é, vai ser dado para esses filhos maduros, aqueles que cresceram, se preocupam com os negócios do Pai e se movem para que a vontade do Pai seja realizada. Perceba que o princípio aqui é que o Senhor aqui é Cristo, não mais o homem, nem mais Satanás. E como Deus faz isso? Deus, Ele guia o seu povo por meio da sua palavra. Esse é o princípio de Deus. Deus, Ele faz todas as coisas por meio da sua palavra. A recriação foi feita por meio da sua palavra. Então, Ele guia também o seu povo. Ele guia também a igreja por meio da sua palavra.
A palavra é aquela luz que ilumina e mostra o caminho para o seu povo numa noite densa, onde nós não seríamos capazes de discernir nada, não seríamos capazes de enxergar nada. A palavra é aquilo que nos guia e nos dá a direção. O Senhor, Ele teve esse princípio de guiar o povo de Israel da terra do Egito até Canaã. Ele guiou. E o mesmo princípio se aplica hoje. O Senhor, Ele está nos guiando para o seu reino através da sua palavra. Então o Senhor tem falado conosco para nos guiar e nos levar para o reino. Senhor Jesus. E Ele usa essa palavra para nos guiar e usa os seus servos para nos auxiliar a caminhar, a trilhar esse caminho para nós sermos guiados para Ele mesmo. O Senhor está nos guiando para Ele mesmo. E para o seu reino, para que possamos estar juntos para sempre. Senhor Jesus. Quando nós somos iluminados, nós entendemos qual é a vontade de Deus. Nós entendemos que o Senhor tem uma salvação para nós, e a nossa salvação não é apenas ser livrado da condenação eterna, mas o Senhor tem um reino para nós, e tem um caminho para chegar a esse reino, que o Evangelho, ele ultrapassa a graça e ele vai até o reino. O Senhor, quando o Senhor nos dá uma visão plena disso, a nossa condição natural é nos voltarmos e pregarmos essa boa nova, pregarmos o Evangelho, para que essas pessoas entrem debaixo do senhorio de Cristo, saiam das garras de Satanás, saiam da escravidão de Satanás, do reino das trevas, e sejam transportados do reino do Filho do seu amor. Ao pregarmos o Evangelho, nós mostramos para as pessoas que, além da salvação, da perdição eterna, além da vida eterna que nós recebemos, o Senhor também tem para nós um caminho para o reino, um caminho que é para reinarmos com Ele. E aqui na terra é o início de onde nós somos submetidos, onde nós nos submetemos ao reino celestial. Nós nos submetemos à sua direção, nós nos submetemos à sua vontade, nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. Nós precisamos, irmãos e amigos, nós precisamos entender que Deus, Ele colocou pessoas para cuidarem de nós. E é muito importante não só nós identificarmos quem o Senhor designou para cuidar de nós, mas também possamos honrá-los. Honrá-los de maneira especial. Porque nós podemos ter muitos irmãos para nos ajudarem na nossa caminhada cristã, nos ensinarem muitas coisas, mas nós temos apenas um Pai, aquele que nos gerou, aquele que sofreu por nós, aquele que chorou por nós. E isso nós não vemos, mas nós precisamos identificar quem foi o nosso Pai, aquele que nos gerou. Ainda que é o que Paulo fala para os Coríntios, em 1 carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15.
Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Aqui, preceptores são educadores. Ainda que vocês tenham muitas pessoas que te educaram no caminho, no seu caminho cristão, você não tem, contudo, muitos pais. Alguém gerou você. Alguém cuidou de você. Alguém teve preocupação com você. Alguém foi o seu pai espiritual. E essas pessoas nós precisamos dar honra. Nós precisamos dar honra. Senhor Jesus. E outro ponto para poder encerrar, nós precisamos entender também onde é a nossa área de atuação. Qual foi a porção que o Senhor nos deu? Para quê? Para que nós possamos ajudar a edificar a igreja que é de Deus. Edificar a igreja de Deus é colocar Cristo no centro e Cristo ser expresso e visto nesse corpo que é dele. E edificação é nós sermos colocados e também nós sermos aparados. Eu preciso entender que quer seja na minha igreja local, na minha localidade, quer seja na região ou na micro-região onde eu vivo, quer seja no país, quer seja na cidade, qual é a porção que o Senhor deu para mim? Nós vimos que o Senhor deu uma porção para Pedro, que era o evangelho aos judeus, e deu uma porção a Paulo, que era o evangelho aos gentios. Mas dentro da minha comunidade, dentro da minha localidade, qual foi a porção que o Senhor me deu? Eu preciso identificar isso e ser fiel a ela. Porque o que nós almejamos aqui é que Deus, por meio de Cristo, faça a sua vontade. Deus tem a sua vontade feita, realizada. E nós vimos que a vontade de Deus é edificar a sua igreja. Ou seja, que a sua igreja seja plena da natureza dele, que nós sejamos colocados dentro dessa edificação. Então o princípio da edificação é aqui: não há mais pedras individuais, não há mais materiais individuais. Esses materiais eles foram colocados juntos, a ponto de que você só vê edificação, você não consegue mais distinguir qual pedra, qual material foi colocado na construção, na edificação. E o Senhor, Ele tem feito isso conosco. O Senhor nos deu uma visão em que nós buscamos ser aperfeiçoados, nós buscamos o reino. Nós buscamos a maturidade espiritual. Nós buscamos ser varões perfeitos. Para que, por um lado, nós possamos herdar tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus é. E por outro, para que Deus tenha a sua vontade feita, o corpo de Cristo edificado, sua autoridade restabelecida, e Satanás será derrotado, será julgado e retirado. Não haverá mais um governo paralelo, só haverá um único governo divino, onde Cristo reinará pelos séculos dos séculos. Senhor Jesus, se essa mensagem de alguma forma te ajudou, compartilhe ela e não esqueça de deixar o like,
para poder ajudar o canal e o engajamento, e até uma próxima oportunidade.